tarde, a paz do Senhor Jesus para todos os alunos da nossa teologia, CETAGB, que Deus sim venha abençoar cada um, né? E hoje eu quero primeiramente agradecer ao Senhor pela oportunidade de mais uma aula estar com os irmãos. Nós estamos hoje na segunda aula, que é a segunda lição, que é Geografia da Palestina, sendo um módulo Geografia, né? Geografia e História. A lição número 2, no dia 9/3/2026, né? Essa aula, que é a segunda aula nossa, que assim que o Senhor Jesus venha nos abençoar e venha dar uma aula maravilhosa, amém? Oramos e agradecemos ao Senhor por esse momento. Bendito Deus, Pai, Senhor amado, neste momento, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus. Meu Deus, eu venho agradecer a Ti, Pai, por esse momento, Senhor, na onde nós vamos entrar na Tua aula, na onde nós vamos estudar, Papai amado, aleluia, meu Deus, e ouvir, Papai querido, aleluia, a Tua palavra, Senhor, ouvir, Senhor, esta aula maravilhosa que será dada, Senhor, pelo pastor Luiz. Senhor, eu peço que a Tua graça, a Tua misericórdia, aos alunos que vão estudar, Pai, por os vídeos, aulas que vão assistir, que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor, para a glória e para o louvor do Teu nome. Amém. Amados, essa aula, acredito que vai ser dividida em 4 ou 5 vídeos, amém? Porque a aula é até bem compridinha, e para não ficar muito comprido na hora de postar, porque senão fica muito longo para o celular, né? Então aí eu tenho que fazer curto, e é mais ou menos aproximadamente 20 a 25 minutos cada vídeo, para poder postar ele. Amém, irmãos? Glória ao Senhor, mas Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, vamos para o nosso módulo, amém? Para a nossa aula. Geografia da Palestina, irmãos. A Palestina era um termo utilizado originalmente para designar a casa do inimigo de Israel, ou seja, lá nos filisteus, ou seja, Palestina é filisteus, é Filistia, né? Que é localizado lá, a Palestina. Então, por isso que é dado um lado Palestina, que a Palestina vem de Filistia, ou filisteus. Amém, irmãos? Foi usado pelos gregos como uma designação do sul da Síria, exclusivo da Fenícia, né? Que vem dos filisteus. Esse nome é oriundo da palavra Filistia, que designava a faixa de terra habitada pelos antigos filisteus, localizada no sudeste de Canaã, ao largo do mar Mediterrâneo. Esse povo era ferronho, inimigo dos hebreus, e causou muita dificuldade aos primeiros monarcas de Israel. O termo Palestina passou posteriormente a designar a terra prometida por Javé e conquistada e expensas de guerra. Era também conhecida como a terra de Canaã. Amém, irmãos? Aí nós temos uma geografia da Palestina aí do seu lado direito. Do seu lado direito nós temos uma imagem, né? Das terras lá, na onde nós temos um texto bíblico também, aqui embaixo. A região do Mediterrâneo, que ali é a água, né? O mar do Mediterrâneo. Ao lado nós temos o Planalto Central, que é onde toda a circunvizinhança da Palestina andava pelo Planalto Central. Nós temos o Vale do Jordão, que é o meio, né, que divide um lado do outro, amém? E que a Jordânia fica de um lado, glória ao Senhor, aleluia. E faltou mais um aqui. A Jordânia e Israel do outro, amém, irmãos? Fica ao lado. Então, então as terras foi dividida. Esse vale faz a divisão. Nós temos o lado do Mediterrâneo, que é o mar Mediterrâneo. Nós temos o Planalto Central, que é toda a terra ali de Judá, de Jerusalém, entendeu? O Vale do Jordão entre o meio e a Jordânia. Amém? O aspecto geográfico. O que é o aspecto geográfico? É onde nós vamos ter as divisões gerais das terras. É onde nós vamos compreender com uma clareza maior
né? O lado sul, o lado norte das terras, como eu falei para você, tem o Planalto Central, tem a divisão ali das terras, que é o Rio Jordão, o Vale do Rio Jordão, que divide, né? Glória ao Senhor. Então, nós aprendemos tudo isso hoje, glória ao Senhor. Vamos lá. Então, o aspecto geográfico entre divisões gerais, ou seja, divisões gerais, ou a divisão das terras, né? Glória ao Senhor. A região da Palestina divide-se em 4 zonas. A região Grande Mar, o Planalto Central, que é onde mostrei para vocês aqui, então aqui é o Mediterrâneo, que é o Grande Mar, o Planalto Central, o Vale do Mar Morto, que fica entre os meios. Nós temos o Rio Jordão, né? E temos a Jordânia também, né? Então a Jordânia e o Planalto elevado e se estende do leste do Jordão ao Mar Morto, né? Então nós temos o leste, nós temos o Rio Jordão no meio, nós temos o Mar Morto do seu lado esquerdo, dali, que é do Planalto Central, seguindo para o Mar Morto. Glória ao Senhor. No deserto da Arábia, rochosos. Esta se limita ao norte com a Síria e a Fenícia, a leste com parte da Síria e parte do deserto arábico, do sul da Arábia, e a oeste com o Mediterrâneo. A primeira zona compreende a região do Grande Mar e as planícies costeiras estreitas que alagam no sul da planície de Sharon e Filístia. Nos tempos bíblicos, Israel possuía 418 quilômetros de costa, ou pegava da ponta a ponta do Mar Mediterrâneo e das terras do Planalto Central. Então eles calculavam a média daquilo ali que tinha essa quantidade de terra que Israel prosseguia, ou andou no deserto com eles, com eles também, né? Suas possessões começavam na fronteira com Fenícia e iam até a terra dos filisteus. Jope era um importante porto marítimo, sua extensão ia até o Líbano e ao Carmelo e abrangia planícies de Acre e Acô, Saron e além do planalto da Filistia e a Zafela, terras baixas. A segunda zona é o do Planalto Central, que corta toda a Palestina do norte e o sul, com montes de 3 a 4 mil pés de altura do norte do país, que se afundam por etapas para a grande planície de Esdrelon. Ao sul dessa grande planície está as colinas férteis de Samaria, que por sua vez se fundem para as montanhas de Judá. Amém, irmãos? Então, nós entendemos que ela divide em 4 zonas. Nós temos a zona do Planalto Central, nós temos o Grande Mar, o Grande Mar Morto, nós temos a planície alta, a planície baixa. Amém, irmãos? Então, nós vamos tudo estudar isso aí hoje, viu? Glória ao Senhor. Vamos lá. Esses que novamente descem aos baixos rochosos, colinas do país da África. Abrange a seguinte lugares: Galileia, Alta, Esdrelon, Jezreel, Samaria e Judeia. E o Negev, a expressão usada para designar o sul. A terceira zona, aí não falamos da segunda, né? A terceira zona, ela compreende a região do Vale do Mar Morto e da Jordânia, que começa no sopé do Monte Hermon e rapidamente afunda até que no Mar Morto é de 1.292 pés abaixo da superfície do oceano. É o mais chocante contraste geográfico do planeta. Vai de quase 3.000 metros acima do nível do mar até 400 metros abaixo dele. Vai de Hermon ao Vale de Hulá, do Vale de Hulá ao Mar da Galileia e do Mar da Galileia ao Mar Morto. E o Vale do Mar Morto. Olha como que é tremendo isso aí, irmãos. Olha como que essas planícies, elas estendem uma proporção tão grande de altura. Como que esses povos, na época de Moisés, eles andaram por essa terra? Porque até Moisés chegar em Canaã, ou seja, chegar à terra prometida, porque a Bíblia diz que Moisés, ele chega à terra Canaã, mas ele não entra nela, ele avista ela, porque tem um grande mar ao caminho ainda, que é o Rio Jordão.
Então, mas Moisés avista a terra prometida, mas ele não. Então ele olha, eu acredito que ele poderia estar num grande planalto, ou num cume bem alto, para observar as campinas da terra prometida que o Senhor promete a ele, que manda leite e mel, mas porém ele não entra, quem entra, o sucessor dele, Josué. A quarta zona compreende a região que inclui o planalto elevado. E se estende a leste do Jordão do Mar Morto, no deserto da Arábia Rochosa. É a porção que fica a leste do Jordão. Tem como limite ao norte de Damasco e Hermon, e ao oeste do Jordão, ao leste do deserto arábico, e ao sul de Zereg. Corresponde à terra de Gola, ou Bazã, ou Orlã, Gileade e ao altiplano de Moabe. Característica da região. A Palestina é uma região composta de uma grande variedade de solo e bastante contraste em algumas áreas, e que quase totalmente árido, sendo próprio para o cultivo de carneiros. Em outras regiões, porém, é bastante fértil, chegando a produzir um número diversificado de plantas, porque tem lugar, irmãos, tem lugar que chove mais, tem lugar que chove menos, tem lugar que produz água, tem lugar que não produz água, que é deserto mesmo, que só dá para criar os animais mesmo, entendeu? Então, tem tudo isso voga dentro da região da Palestina, entendeu, irmãos? Glória ao Senhor. Há uma grande variedade de contornos físicos, clima, flora e fauna, que pode ser encontrado no seu compasso estreito de menos de 15 mil quilômetros quadrados. Então, nós temos aí um contraste, né? Ou um contorno de algumas situações. Nós temos o lado físico, o lado do clima, nós temos a flora, nós temos a fauna, né? Mas tudo isso vai depender do local que está, irmãos. Que tem lugar que a água nem cai. Tem lugar que a água cai 18 milímetros e aí é uma vez ao ano que chove, né? Para você ver que situação que é o deserto. Porta de entrada para 3 continentes. E qual é essa porta de entrada? Onde está situada essa porta de entrada para 3 continentes? A Palestina é a porta de entrada para 3 continentes. Ela é para a África, a Ásia e a Europa. São 3 continentes que estão ao seu redor. Glória ao Senhor. Por isso que essas guerras são tão grandes, irmãos, porque as pessoas querem possuir todo esse lado marítimo, as costas, né, os lugares, porque é uma porta de entrada para tudo, irmãos. Glória ao Senhor. De todos esses lados vieram conquistadores, por causa de suas características físicas e posição central, estava destinada a ser governada por seus poderosos vizinhos. A Palestina está localizada no continente asiático, pelo Mediterrâneo, por sua localização privilegiada, era uma a 30 de latitude norte. Em toda sua parte ocidental, é banhada espécie de centro de gravidade para o mundo antigo, rota obrigatória para comércio entre o norte e o sul, entre o oriente e o ocidente, e era ainda cobiçada por quaisquer impérios, por expansão, tornando o palco de constantes guerras e devastações. Porque esse local, como ele abrangia 3 entradas para poder passar, que todo o lado do mar passava por ali, glória ao Senhor, era atrativo, era área comercial, e todos os reinados queriam tomar posse desses lugares, irmãos. Glória ao Senhor. De cada um desses, por sua vez, veio conquistadores, os egípcios, os etíopes, os babilônios e os assírios. Os gregos romanos, também, que foi o último, né? Contra o qual os povos da Palestina eram divididos, ficando praticamente indefesos.
A Palestina, em comum, como o resto da Síria, ocupava uma posição central em relação às outras civilizações antigas. Através dela, correram as grandes rodovias da Babilônia e a Síria até o Egito. Ao longo de sua fronteira oriental, passou a grande estrada de Damasco e na Mesopotâmia para a Arábia. Aqui se produziu as grandes crises políticas, sociais, religiosas que foram conclamadas pelos profetas hebraicos. Amém? Ou seja, era um local de redil. Então, o governo que era forte tomava conta. O governo fraco morria. Mas era uma disputa muito, muito grande esse local aí da Palestina, né, irmãos? Israel e a Palestina agora, né? A terra de Israel corresponde à região da Palestina. O historiador Flávio Joséfo, no período neotestamentário, ou seja, no Antigo Testamento, cognominou todo o território israelita de Palestina, ou seja, chamou todo o território de Palestina, desde o período do domínio romano até a fundação do Estado de Israel na década de 1940 a 14. Em maio de 1948, a terra de Israel era conhecida como Palestina. A Bíblia estabelece os limites da terra de Israel. Ao norte limita-se com a Síria e a Fenícia, e ao leste com partes da Síria e o deserto arábico. Ao sul, com a Arábia. Ao oeste, com o mar Mediterrâneo. Esses limites, no entanto, sofreram modificações ao longo dos anos, de acordo com as tendências políticas e os movimentos militares de cada época. Atualmente, Israel tem um território limitado por causa das suas reivindicações do povo palestino, pelo reconhecimento da sua soberania como nação e pelo território ocupado por Israel. O moderno Estado de Israel limita-se ao norte com o Líbano, ao leste com a Síria e a Jordânia, ao sul com o Egito, e ao oeste com o mar Mediterrâneo. Em exíguas dimensões, suas áreas não chegam a 22 mil quilômetros. Como já dissemos, é um dos menores países do mundo. É o tamanho do... esqueci o nome do país aqui, do Brasil. Ele é um pouco menor ainda do que do país aqui no nosso Brasil. Eu vou lembrar que o nome eu falo. No entanto, as fronteiras do território hebraico foram sobremodos alargados durante a Guerra dos 6 Dias, ocorrida em junho de 1967. Depois desse conflito, os limites israelenses foram dilatados em aproximadamente 400%. Nossa, perdeu muito, né? Então, ao seu lado direito, nós temos um mapa. Aí nós temos aí um mapa, do seu lado direito que está mostrando, né? Aí tá aí marcado em roxinho aí, 130 quilômetros de uma ponta a outra, de extensão, de largura, né? Glória ao Senhor. E de comprimento, 225 quilômetros de comprimento. Então nós temos 130 de largura, de uma ponta a outra até o Mediterrâneo, ao mar Mediterrâneo. E de comprimento, nós temos 225 km que Israel tomava conta disso aí, que ia tomar conta disso aí. A distância de Dan até Beceba, nos dias do Antigo Testamento, eram de 225 km. E do Mediterrâneo, a entrada do deserto ao leste, é cerca de 130 km, ou 130 km. O que corresponde a uma área de 29.250 km quadrados. Glória ao Senhor. Em 1966, essa área era de apenas... Opa! Um minutinho. Então, essa era a área de apenas 20.762 quilômetros quadrados que eles tinham. Ela
Isso aí em 1966. Ou seja, ela teve um grande avanço lá na frente. Depois da Guerra de 6 Dias, em junho de 1967, Israel conquistou o Sinai, conquistou a Judéia, conquistou a Samaria e as colinas de Gola e a faixa de Gaza, passando a sua área para 89.351 quilômetros quadrados. Amém, irmãos? Então, depois que Israel conquista esses lugares, ela tende a o quê? A crescer Israel. Israel, ele passa a ser um número maior. Amém? E agora nós vamos para... Então aqui nós entendemos um pouco a área geográfica e os domínios que eles tinham. Nós vamos agora aprender um pouquinho sobre agora o clima e as estações do ano, da época, ou da época do tempo que eles usam hoje lá, né? Não é só da época bíblica, não. É os tempos que eles usam hoje também. Glória ao Senhor. Amém? Vamos lá então. O clima. O clima sofre uma variação de temperatura do oeste para o leste. O clima é ameno da costa do Mediterrâneo para as terras altas. O clima é uniforme. Nas terras altas ele é mais uniforme, na terra baixa ele é mais ameno, ele é mais quente, né? Porque chove menos. No Planalto Central é frio e o clima é úmido e tropical na região do Jordão e relativamente quente no Vale do Mar Morto. Daí o clima monta o Planalto de Gileade ou Moabe. O Gileade e Moabe é o mesmo, onde o sol bate quente ao meio-dia, enquanto a temperatura cai e à noite baixa ao ponto de fortes nevascas cobrem as colinas no inverno. Glória ao Senhor. As colinas saliência das palmeiras e a árvore frutífera tropicais da planície litoral do Planalto Central, coberto com as aves da zona temperada e Vale do Jordão. A terra de Israel goza do sol e o céu azul desde o início de maio até o final de setembro, com pouca ou nenhuma interrupção. Isso tornou possível para o grande número de peregrinos virem a Jerusalém para as várias festas, a fim de passar alguns dias com Cristo no deserto. Porque lá chovia, lá praticamente não chovia, irmãos. Porque você imagina, um local que fica de setembro, né? De maio a setembro sem chover. Glória ao Senhor. Então tinha essa tendência que o povo subir, porque era a estrada ao deserto não era não tinha tanta a dificuldade de passar pelo deserto, como um período chuvoso, né? Que enche os riachos, que enche os lugares que eles têm que passar. Ao longo da costa mediterrânea, as terras têm um clima que é quase tropical. Os invernos são úmidos e os verões são quentes e secos. Por causa da bênção desse contraste, que é sazonal em Israel, neve cairá nas montanhas e frutos tropicais vão amadurecer nas planícies. Aí nós temos aí um diagrama do mapa, né? Então nós temos aí, ó, temperados mediterrâneos, verões quentes, longos e secos, que é em abril a outubro, e invernos a menos, novembro a março, né? Então nós temos aí, ó, janeiro, nós temos aí 6 milímetros, fevereiro, beirando 6 ao 7, e aí vai indo. O tempo melhor que eles têm tá em junho e julho e agosto e setembro. Junho, julho, agosto, setembro é os tempos melhores. Depois decai, o clima é a menos, abaixa. Glória ao Senhor. As estações do ano. No ciclo anual, as 4 estações não são tão evidentes, porque já temos primavera, verão, outono e inverno, né? E já eles não têm essas 4 estações. Destacando-se mais o período do verão e do inverno. Para os judeus, a cada temporada foi um momento especial e uma lembrança das promessas de Deus, como ele disse a Noé: sementeira e cega, e frio e calor, do verão e do inverno, lá em Gênesis 8:22, olha lá. Enquanto a terra durar, sementeira,
e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Ou seja, ia ter uma continuidade aos tempos para a época. A Bíblia dá mais ênfase a essas duas estações do ano. O outono, que é mencionado apenas uma vez, a palavra hebraica staf, traduzido hoje como outono, é mencionado apenas em Cantares de Salomão. Porque eis que o inverno é passado e a chuva cessou, e se foi. Cantares capítulo 2, verso 11, staf. Realmente fala da época das chuvas do inverno, ou seja, o outono. Então, staf é o outono. A primavera é mencionada duas vezes, a palavra hebraica aviv, traduzido hoje como a primavera. Refere-se na Bíblia a um estágio de amadurecimento da cevada, em vez de uma temporada. O mês de Aviv, Rodeshá, Aviv, é o momento em que este amadurecimento da cevada ocorre. Esta é naturalmente o mês hebraico de Nissan. Então a primavera é chamada Aviv, e o tempo, o mês hebraico é Nissan. Glória ao Senhor. Amém? Aleluia. Então nós temos aqui também um outro diagrama, dados dos climas, né? Na temperatura máxima lá. Aí temos aí, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, então temos o ano todo aí, as temperaturas. Então, observamos aqui esse diagrama aqui na tela, que nós observamos aqui que o mês de maio, junho, julho, agosto e setembro, elas são a mais, elas são o período maior que temos de temperatura, né? A temperatura média também para esse mês também, né? E nós temos as temperaturas médias para o próprio mês também, entendeu? Temperatura média, a temperatura mínima média e temperatura mínima absoluta. As chuvas em janeiro, né? Para a telinha aí, as chuvas em janeiro dá 133 milímetros, né? E já em junho, julho e agosto não há chuva lá. Setembro 0,03 milímetros, 0,3 milímetros, não é nada de chuva, entendeu? Dezembro 108 milímetros, 105 milímetros. Glória ao Senhor. Então observamos que o uniforme do clima lá é bem diferente, é bem difícil o clima lá. Considerando esses fatos, podemos concluir que a Bíblia só reconhece duas estações, verão e inverno, ou como os escritores do Talmud colocam, os dias do sol e os dias da chuva. Sob a influência da civilização greco-romana, os judeus dividiam o ano em 4 estações, usando os nomes hebraicos originais do mês em que cada temporada começou. Sim, outubro, Tevet, janeiro, Nissan, abril. Né? Então lá as temporadas lá da primavera é Nissan. Abril, Tammuz, julho. Né? Então essa e questão de prova, hein? Tá marcado de amarelo, questão de prova, hein? A chuva da Palestina depende de a chuva da Palestina depende da localização em relação à elevação do nível do mar. Chove muito mais na região montanhosa e as montanhas muitas vezes capturam as nuvens de tempestade, impedindo-as de alcançar o interior. As montanhas mais altas, aquelas ao norte da Galiléia, recebem a maior parte da chuva. E as colinas da Judéia, por exemplo, recebem cerca de 20 a 30 centímetros de precipitação anual, enquanto o Monte Hermon e as outras montanhas da região podem receber até 60 polegadas ou 60 milímetros de água. E a Ponta do Sul, perto de Berseba, chove menos de 8 polegadas ou 8 milímetros de água. Glória ao Senhor. Aí já temos aí uma foto do Monte Hermon. Se vocês olharem aquela coisa branquinha lá, aquilo ali é um gelo, é neve. Né? Ali é gelo, irmãos. O frio da região. Glória ao Senhor. Para vocês terem ideia, o Monte Hermon é um local mais frio que tem. Imagina com que esse povo passou por aí, hein? A temperatura que para a época era, né? Glória ao Senhor. Então, ela fica localizada na região alta, né? Na planície alta, porém,
é um local bem reduto de friagem. Então, isso é bem importante frisar para vocês compreender como é tão grande esse imenso deserto da Palestina com o frio. Amém? Glória.